Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do ValeCast Saúde e Bem-Estar. Tem o apoio da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. No episódio de hoje, a gente vai falar da alta de procedimentos estéticos que estão cada vez mais comum. A gente entra nas redes sociais e consegue perceber ali aquele padrão, né? No rosto, na boca das pessoas. Parece que está todo mundo ali com o mesmo padrão. Eu trouxe até um dado para poder sustentar esse nosso programa hoje, que diz o seguinte: o mercado de procedimentos estéticos dermatológicos no Brasil tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. Um estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia revelou que houve um aumento de 390% na procura por esses procedimentos no primeiro trimestre de 2022, se comparado com o mesmo período do ano anterior. É a última pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E para falar sobre esse assunto hoje aqui com a gente, a doutora Patrícia Hidalgo, que é médica formada pela Universidade de Taubaté em 2009, pós-graduada em dermatologia e estética em 2011, pós-graduada em adequação nutricional e manutenção de homeostase, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade, pós-graduada em dermatologia integrativa pelo Instituto Plenitude Educação e médica especializada em procedimentos estéticos minimamente invasivos, anatomia aplicada pelo Instituto Lapidari. Ufa, acho que contei tudo, né? Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada, Juliana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu trouxe esse dado logo de cara para poder demonstrar que o que a gente tem visto nas redes sociais, de fato, foi comprovado através desse dado. Sim, sim. Doutora Patrícia, conta, você que é dermatologista, tem essa impressão também? Tenho. A gente vê não só nas redes sociais, mas a gente vê também no consultório, né? Como esse esse aumento pela procura dos procedimentos estéticos é real. E eu acho que o que preocupa mais é não só a procura que aumentou, mas também a faixa etária que diminuiu muito, né? Na verdade, a faixa etária, o intervalo aumentou. Então, são pessoas mais jovens e mais velhas também procurando o tratamento estético. Mas até aí tudo bem, acho que é ok, né? O mais novo é um pouco mais preocupante, mas tudo bem. Agora, o que preocupa mais é a quantidade de gente fazendo procedimentos sem irem a locais especializados, né? E também a procura por estética que não é condizente com a sua fisionomia, com a sua personalidade, com a sua individualidade. Então, acho que esses pontos são muito importantes. A procura muito cedo e a procura por um padrão que não é o seu. Então, acho que é isso que eu vejo mais de importante, que o médico precisa estar muito atento para poder orientar o paciente da melhor maneira possível. Eu li uma outra matéria também, se eu não me engano, os procedimentos aumentaram bastante a partir dos 18 anos, entre 18 e 25 anos. Exatamente. Não me lembro a matéria agora, mas você consegue perceber isso também, doutora? Sim, cada vez mais meninas jovens, né, mais meninas, mas eu também tenho a procura de homens mais jovens. Antes eu tinha procura de homens, sempre tive no consultório homens, né, se cuidando, acho isso muito interessante, mas eram homens um pouco mais velhos, então na faixa dos seus 35, 40 anos, que vinham junto com as esposas iam se tratar e traziam os maridos para tratar junto, então acho isso super legal. Mas eu vejo uma mudança de padrão e preocupações que antigamente eram mais femininas, do público feminino, hoje eu também vejo no público masculino. Então, por exemplo, eu atendi recentemente um jovem, acho que tinha por volta de uns 25 anos, se eu não me engano, 25 a 30, com uma queixa e uma preocupação super, assim, exagerada até, com relação às olheiras. Então, assim, não é tão comum, né, um paciente masculino se preocupar tão jovem com as olheiras. Não é, pelo menos no meu consultório não era tão comum isso acontecer. Então, a gente vê um padrão se modificando, né? E, assim, algo que impactava na sua qualidade de vida, impactava nos seus relacionamentos. É aquela história
do padrão que ele estava buscando, que talvez não fosse condizente com o individual dele, né? Então, uma busca, sim, por pacientes mais jovens, pacientes do público masculino que antes era menos e agora também aumentou. Bom, na minha época de adolescente, vou até puxar isso porque a gente está falando aí de jovens buscando esses procedimentos. Na minha época, era muito comum a gente ver aquele padrão da magreza, que ainda existe, é claro, essa questão do corpo. Enfim, hoje eu acredito que não seja mais tão a magreza, tem outros padrões, né, de corpos que a gente percebe por aí. É um ciclo, né? As coisas vão, vai e volta, vai e volta. Exatamente. E isso na década de 90, né? E aí hoje eu percebo a questão já desde cedo, porque eu tenho uma adolescente em casa, e a gente percebe essa questão do skincare, por exemplo. Começa ali atrás com skincare. Exatamente. E eu digo isso porque já vi em casa usar tipos de produtos que eu nem sabia que estava usando e queimou o rosto. Tô falando da minha filha. Ela usou um creme que queimou todo o rostinho dela. E aí foi uma briga em casa, que eu não sei como que conseguiu o creme, enfim. E isso a gente percebe que vem acontecendo, né? Então, esses padrões, né, que vão se alterando, são perigosos também, né, doutora? São perigosos porque, como eu disse, né, a gente vem assistindo cada vez mais crianças muito novas, preocupadas com isso. E aí eu acho que abre um leque para uma discussão imensa com relação à exposição das crianças às telas, né, a toda a mídia que fala muito dessa aparência desejada e desse padrão que deve ser seguido para você ser incluído. Eu também tenho 2 filhas meninas, então uma tem 10 para 11 e a outra tem 7. E eu percebo nas minhas filhas que tem essa demanda mais da menorzinha do que da mais velha. Pra você ter uma noção. Pequena já começou também. E eu vou te falar uma coisa, elas não têm celular, elas não têm Instagram, elas não assistem YouTube. Elas não têm acesso. Na escola, provavelmente. Exato. Então, assim, por mais que a gente tente blindar os nossos filhos, né, assim, e cuidar dessa questão toda da internet e tudo mais, a informação vai chegar. A informação vai chegar e eles estão expostos. Então, a gente precisa estar muito atento para orientar direitinho mesmo. Em contrapartida, é claro que os cuidados com a pele são importantes, né? Claro. Então, vou começar já aqui perguntando para você os cuidados que são necessários e são importantes para fazer, né? Para quem nos escuta agora, que quer realmente começar a cuidar, até o mais jovem. Qual que é a dica que você dá? Bom, eu acho assim, que os cuidados, eles têm os cuidados básicos e tem os cuidados que a gente faz em consultório. Então, os cuidados básicos podem começar na infância, mas aí é sempre muito direcionado para a necessidade do paciente. Porque uma pele de criança, se é saudável, não tem necessidade de absolutamente nada, né? O colágeno tá em dia. Tá em dia, exatamente. Mas assim, mas eu posso usar um hidratante, um protetor solar na minha filha? Pode, tá tudo bem, desde que seja adequado para a idade dela e com uma frequência adequada, né? E aí, a partir do que a pessoa vai aumentando ali a idade, a gente vai direcionando esses cuidados. Então, mas assim, basicamente, a gente tem que ter uma boa ingesta de água, né? Para qualquer um que queira cuidar da pele. A gente precisa ter uma alimentação adequada e fazer um skincare direcionado. Então, é muito errado as pessoas irem na farmácia ou irem nessas lojas de cosméticos e escolherem os cosméticos como se fosse a roupa, de forma aleatória, exato, assim, né? Eu gostei da embalagem, eu gostei desse cheiro. Isso é ou muito fulana perigoso. Me indicou na internet, exato. Ou fulano. Eu vi na blogueira X ou Y. Então, isso é um cuidado que a gente deve ter. E aí sim, principalmente com as crianças, porque elas não têm a menor ideia do que está ali naquele produto, né? Então, nós adultos precisamos sim orientar. E o ideal é levar no dermatologista o quanto antes. Sentiu a necessidade, ou clínica, porque tem algum problema de pele, ou porque a criança ou o adulto está interessado nisso, vai no médico para a gente poder orientar e aí fazer um tratamento que seja direcionado, individualizado, entendeu? Então vamos lá. Essa criança cresceu, né? Sim. Tomou os cuidados que deveria tomar, ficou mais vaidosa, quis cuidar mais da pele e aí quer entrar nos procedimentos, que eu acho justo também, né? Até a sua opinião foi justamente essa, falando que hoje existem vários recursos, né? E aí é isso que eu queria te perguntar. O Botox, por exemplo, é algo bem comum, né? Eu conheço muita gente que faz. É seguro? Não é? Todo mundo pode fazer, doutora? E tem outros procedimentos seguros? Conta pra gente.
Então, o Botox, ele é, assim, um carro-chefe do consultório, né? Acho que de todo dermatologista que faz estética. Porque ele é um procedimento muito democrático. Ele pode ser feito, né? A partir aí dos 25 a 30 anos, a gente consegue já indicar o Botox, desde que o paciente tenha essa vontade ou necessidade de tratar a parte estética da face. E para que ele serve? Ele serve para paralisar a musculatura de forma estratégica para que a gente consiga amenizar o surgimento de rugas futuras, então num paciente mais jovem, e até tratar um pouco dessas rugas quando o paciente já tem um pouquinho mais de marca de expressão. Ele é seguro desde que o paciente não tenha alergia ao ovo, né? Porque a gente sabe que ele tem ali albumina na composição da sua diluição. Então, desde que não tenha essa implicância, né? Esse impedimento, ele pode utilizar, tá? O que vai variar a segurança do Botox é a aplicação e a dose. Então, desde que ele seja bem aplicado no local correto e com a dose adequada, na diluição adequada, ele é super seguro, tá? Extremamente seguro. Tem uma idade mínima? Mínima? Eu não costumo indicar abaixo de 25 anos. Eu acho que não tem muita necessidade. A gente pode trabalhar com outros procedimentos, como, por exemplo, hidratações injetáveis ou até mesmo radiofrequência ou ainda ultraformer, que são tecnologias que não vai injetar nada no paciente, né? Então, é algo que não vai entrar nada de novo no organismo, pensando aí numa saúde, né, do organismo em geral. A gente usa mais tecnologias para pacientes mais jovens e deixa o Botox para lá para os 25, 27, 30 anos. Bom, eu sei que você foi por uma linha, né? Eu quero até trazer isso pra gente agora, para o nosso bate-papo, que é uma medicina integrativa. Eu posso chamar dessa forma, doutora? Pode chamar Explica dessa pra forma. gente, que é uma medicina que, se eu estiver enganada, você me corrija, mas é uma medicina que utiliza mais da forma como você vive, do que você se alimenta, o estilo de vida e, como consequência, ter uma saúde também adequada da pele, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, eu fiz dermatologia, né, convencional, e daí depois eu fui estudar um pouco mais sobre a medicina integrativa, então eu fui fazer pós-graduação nisso, porque eu me vi ali um pouco refém das medicações para tratar meus pacientes. E isso começou a me incomodar um pouco, porque assim, na dermatologia, a gente tem muitas doenças crônicas e doenças genéticas, né? Então você tem, por que dá dermatite? É genético. Por que você tem psoríase? É o estresse, é uma predisposição sua, e aí você tem que tomar uma medicação pro resto da vida para que você tenha controle daquilo. Isso começou a me incomodar um pouco, porque eu falo, puxa, mas eu vou medicar um paciente para sempre, ele vai ficar para sempre tomando um remédio, mas e se a gente mudar a vida, o estilo de vida? Por exemplo, tem muitas doenças na dermatologia que tem fundo emocional. Poxa, se tem fundo emocional, que são as psicodermatoses, tem um capítulo no livro sobre isso, se é psicoemocional, então quer dizer que eu tenho uma causa ali que se eu tratar, será que a dermatose dele não vai melhorar? Então, será que é realmente necessário que eu tenha que usar medicações pro resto da vida para tratar todas as doenças? E aí eu comecei a se atentar para isso. No meio do caminho, a minha irmã também estava passando por um processo de mudança ali minha irmã é médica também, endócrina, ela também estava estudando isso. E aí a gente começou a falar, não, mas tem uma saída, vamos começar a estudar sobre a medicina integrativa, né? Porque qual é o olhar da medicina integrativa? É um olhar mais integral. Então ele olha para você todo, né? O todo, ele não olha só para a pele, para a doença da pele, ele vai olhar para você como um organismo inteiro, que pensa, que sente, que come, né? E que tem impacto de tudo isso na pele também, no meu caso, que é o meu foco. Então, aí eu comecei a estudar mais sobre isso e fui percebendo que era possível a gente tratar doenças dermatológicas, assim como outras doenças, mudando o estilo de vida do paciente. E eu me apaixonei por isso, né? Eu acho que até pelo fato de ser mãe e não querer que as minhas filhas usem remédios o tempo todo, antibiótico o tempo todo, eu também ia buscar isso, né? Eu falei, mas vamos tomar vitamina para ver se elas não ficam tão doentes, né? No resfriados no inverno, que são muito comuns. Não tem uma forma da gente tratar para melhorar a imunidade, para que elas não fiquem doentes? Então foi o sistema imunológico trabalhar de uma forma mais adequada. Para a gente promover saúde. E aí, promovendo saúde de uma forma geral, na pele também vai ficar ok.
né? Então, esse foi o meu insight, que eu falei, eu preciso estudar mais sobre isso. Aí eu fiz essa pós-graduação de medicina integrativa, que é quase que uma outra faculdade, eu brinco, porque eu tive que aprender tudo de novo com essa outra visão, né? E depois eu fui pegar na raiz, né? Exatamente. É assim, sabe o médico de família que a gente tem? Ele cuida do todo ali, né? Ele vê tudo, ele vê todos os problemas e tudo mais. É meio que trazer esse olhar novamente para dentro do consultório, no meu caso de dermatologia, né? A minha irmã faz na endócrino, por exemplo, eu faço na dermato. Então, quando um paciente chega para mim com queixa de acne, eu vou perguntar para ele o que ele come, se ele dorme bem, o que ele usa na pele e quais são os hábitos, se ele faz atividade física ou não. Então é perguntar mais sobre o indivíduo como um todo e não só olhar para a pele dele, né? Então é meio clichê falar que é além da pele, mas é mesmo. A gente faz uma medicina lá no consultório além da pele, porque eu vou investigar mais. Então isso que a medicina integrativa trouxe para minha prática clínica dentro da dermatologia. Aí eu faço o quê? Eu promovo mais a saúde dele. Então eu investigo exames, eu investigo outras coisas e aí eu vou tentando ajustar o organismo dele para entrar num equilíbrio e isso vai ter impactos na pele também. Consequentemente, ele vai ter uma pele mais saudável. É claro que isso não isenta da gente fazer tratamentos convencionais, com antibióticos, com os produtos que a gente tem no mercado disponível na farmácia. De forma alguma, a gente usa isso, né? Mas eu uso isso muitas vezes, eu falo, para apagar o incêndio. Então, eu vou tratar a acne do paciente, assim, tá com uma acne muito grave. Eu vou tratar com remédio, antibiótico, o que for necessário. Enquanto isso, eu vou pesquisando quais são as causas, o estilo de vida dele. E aí, à medida que ele vai melhorando, eu consigo ir também introduzindo essa nova visão para o paciente. Então, é quase que uma educação em saúde eu faço, né? Além de tratar o paciente ali, eu vou também educando ele, falando como é importante que ele coma bem, que ele beba água, que ele durma bem, etc. E aí, a gente vai caminhando e construindo uma saúde melhor. E aí, os resultados vão aparecer na pele também. E nessa nova forma de analisar o paciente, né, nessa medicina integrativa, os procedimentos comuns você faz também? Faço todos, a gente faz todos os procedimentos, porque assim, tanto na parte estética quanto na parte clínica, a gente pode ter a mesma abordagem, que é investigar o paciente, entender se ele está saudável ou não e ir consertando o que precisar ser consertado ali. Então, déficit de vitamina, déficit de proteína. Então, eu trabalho sempre muito junto com o nutricionista, porque a alimentação é fundamental em qualquer, né, para qualquer um, para qualquer coisa. E dentro da medicina estética, a gente vai fazer uma abordagem. Então, por exemplo, o paciente vem para tratar flacidez. Aí eu vou só fazer o bioestimulador nele? Não. Eu quero saber bioimpedância, quero saber composição corporal, quero saber o que ele come, se ele consome proteína, aminoácido, porque se eu estimular o colágeno com o Ultraformer, mas ele não tiver proteína, ele não vai produzir tão bem esse colágeno. Se ele não tiver hormônios em níveis adequados, ele não vai conseguir produzir o colágeno que eu estou estimulando. Então precisa estar tudo casado, né? Essa visão do todo eu também trago para a estética. E a gente vai buscando um tratamento mais geral do paciente e assim, com a saúde aliado à melhora da aparência física, né? Ou seja, te procurei, quero fazer um botox, Isso. Quero ficar mais jovem, ter essa aparência mais jovem, mas se eu não mudar meu estilo de vida, provavelmente eu vou ter que ficar voltando para fazer botox mais vezes. Exatamente. E é essa isso. mudança que é necessária para que a pessoa de fato alcance o objetivo, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que chegavam para mim assim, doutora, eu faço bioestimuladores, mas assim, parece que eu não vejo resposta. Eu não vejo resultado, ou assim, o resultado é muito, muito pequeno pelo investimento que eu fiz. Aí a gente vai colher a anamnese, fazer todo o exame do paciente, a gente vê e fala, puxa, mas a paciente está desnutrida. A paciente não tem nada de músculo, ela está flácida e com muita gordura e não tem musculatura. Ou seja, é uma paciente que está às vezes anêmica, né? É uma paciente que não está em equilíbrio. Como que o corpo vai produzir colágeno se ele precisa fazer o coração funcionar bem? Como que vai crescer cabelo, por exemplo, se ele não tem vitamina para manter o funcionamento vital? Tá trabalhando em outra coisa, né? Exatamente. Então, para a gente tratar da pele, da flacidez do cabelo, a gente precisa estar sobrando de vitaminas, minerais, suplementos, aminoácidos. Tem que estar bom, tem que estar cheio o nosso potinho, para daí a gente conseguir utilizar com a pele, com o cabelo, com as unhas, entendeu? E hoje na sua clínica, qual que é o tipo de paciente que você mais recebe em relação à parte estética, de querer
mudança, com a principal queixa, né, dos pacientes. Isso. A principal queixa é derretimento da face, né? Então eu tenho muitas mulheres por volta dos 40 anos, assim, que é a minha idade, acho que a gente tem essa semelhança com os nossos clientes, né? Então, chega muito para mim pacientes que precisam melhorar o derretimento do rosto, que é uma flacidez que ocorre natural da idade, né? E aí, a abordagem é essa, e a gente vai tratar tanto a parte, né, do metabolismo dessa paciente, que muito provavelmente, por volta dessa idade, o paciente já tem déficit hormonal, né? Ele tem menos massa magra, muitas vezes porque não treinam. Então eu vou ensinando tudo isso e aí a gente vai para os procedimentos, né? Que neste caso, na verdade, na maioria dos casos, é sempre necessário que a gente faça uma abordagem com vários procedimentos. Não existe um procedimento que vai resolver o seu problema, né? Principalmente esse. Daí a gente vai optar por fazer bioestimuladores, preenchimentos, ultraformer, laser, enfim, fios, né? Todos os procedimentos que a gente tem ali para melhorar essa queixa. E os cuidados na hora de você escolher um procedimento ou na hora de você tomar uma decisão, quero mudança e vou através aí de um procedimento dermatológico. Sim. E, bom, a gente com vivência de coberturas e de trabalhar bastante já há alguns anos, já vi muitos casos de pessoas que tiveram consequências graves, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de tomar uma decisão, na hora de analisar uma clínica, um profissional também, com certeza. Porque, de fato, acho que isso faz toda a diferença, né, doutora? Faz. Hoje a gente vive, assim, uma realidade de uma oferta muito grande, né, pela beleza. Assim, é procura e oferta, né? Então, assim, vem aqui que aqui você vai ficar mais bonita, vai quase fazer um botox. milagre, né? É quase um milagre. Então, assim, tem muita gente oferecendo e muita gente procurando. Só que a gente acaba perdendo na qualidade. Quando você tem muito, né? Se aumentou demais a oferta, a gente perde na qualidade. Então, o que é importante o paciente observar antes de ir? Tomou a decisão de ir fazer um procedimento estético, precisa procurar um especialista, né? Um médico que tem ali capacitações para isso. Então, pesquisar, procurar, olhar. Hoje o Instagram acaba sendo uma vitrine, então assim, olha, vai lá, busca, vê se o médico tem certificado, se o médico tem curso, veja resultados quando possível, procure se informar com pessoas que já fizeram procedimentos com aquele profissional. Eu acho que aquela propaganda boca a boca ainda é a melhor, sabe? Então, assim, você perguntar para algum profissional que você já conhece alguém que foi e que teve sucesso, não uma pessoa só, mas algumas pessoas, procure, né? Eu quero ir naquele médico. Olha na internet, joga lá, você vai achar. Joga no Google, você vai achar comentários. Procura naquela, né, aquela informação. Acho que isso é muito legal, você ir atrás de alguém que já teve sucesso, que você conhece pessoas que tiveram sucesso com aquele profissional. E aí, na hora da clínica, eu acho assim, que claro, tem que ser um ambiente limpo, né? Um ambiente, porque a gente vê cada coisa, precisa menina. pensar nisso. Porque assim, eu até entrar nesse assunto, mas vou aproveitar o seu gancho. Porque assim, eu tenho a impressão, às vezes, que como é algo que passa na pele, e a pele a gente consegue ver, diferente de alguma doença ou algo que acontece por dentro, que a gente não vê, tem aqueles sintomas, aí a pessoa acha que vai ser mais branda a consequência, Exatamente. né? E não é bem assim, né? Dependendo do que você possa usar e dependendo de onde você vai, pode levar à morte, né, doutora? Gente, os riscos são muito grandes, é o que você falou. Mas é uma coisa muito simples, porque assim, o procedimento muitas vezes é rápido. E aí a paciente acha que porque é rápido, é simples, mas não é assim, né? Então existe o risco de você fazer um procedimento que pode durar 30 minutos, pode deixar você cega, pode levar um choque anafilático, porque assim, é um procedimento relativamente simples, sim, mas ele envolve um conhecimento de base do profissional gigante. Então assim, para você pinçar ali, né, puncionar uma veia e acabar injetando errado, é milímetros de distância, precisa ter um conhecimento anatômico para isso muito bom. Então não é simples, não é porque não é um rápido. Curso rápido que você faz de final de semana. Gente do céu, de jeito nenhum. Então assim, eu falo que para eu colocar a mão, né, injetáveis, me sentir segura, eu fui fazer um curso em cadáveres. Eu fui fazer um curso na prática de injetar o produto em cadáveres para eu ver onde é que eu estava injetando e aprender ali a anatomia, para eu me sentir segura de fazer, né? Então assim, porque é realmente muito arriscado. Então precisa buscar profissionais que tenham base. Pode infeccionar, né? Pode infeccionar, uma simples queimadura, infecção. Enfim, uma série de coisas. Laser, né? O que a gente vê de queimadura de laser. E até
Hoje, eu até tenho uma paciente que me falou sobre isso, eu nem sabia que era algo assim tão comum, né? Ela falou, doutora, você descarta como as suas embalagens? Eu falei, a gente rasga a embalagem e põe no lixo. Ela, que bom que você faz isso, porque aí ela trabalhava, eu não lembro exatamente o órgão que é, mas ela fazia fiscalização de clínicas, não, mentira, ela fazia investigação de casos de falsificação de medicamentos. Nossa, e ainda tem essa, né? Ainda tem isso. Daí ela começou a me falar, falou, doutora, você não sabe o que tem. Existe quadrilhas especializadas em roubar lixo hospitalar. Eu falei, meu Deus do céu. Então, de repente reutilizar ali de alguma embalagens forma. E tudo mais. Então ainda temos que cuidar dessa origem dos produtos. Então uma clínica idônea, né, que tem lá o certificado da vigilância e tudo mais, é mais seguro. Você sabe a origem dos produtos, né? Uma outra coisa que o paciente pode e deve fazer é perguntar qual produto está sendo utilizado em mim. Isso é uma dica importante, porque você está lá deitada na maca. A pessoa vai lá, prepara o procedimento, você nem vê. Então é importante, né? São dicas assim que o paciente pode falar, doutora, qual é o produto que você vai usar em mim? Você tem que saber. Até tem porque, que ser transparente, né? Claro, até porque se você vai para um outro colega ou se deu uma complicação, você precisa saber o que aconteceu. Eu recebi uma paciente há um tempo atrás, que ela me ligou e falou assim, doutora, ela é amiga da minha mãe. Doutora, eu precisava passar com você porque eu fiz um procedimento com um profissional, não médico no caso, e me deu uma reação alérgica, um botox. Eu fiz botox e me deu uma reação alérgica, eu tô cheio de nódulos roxos no rosto. Eu falei, meu Deus, mas o que você usou? É a pergunta, né? Porque como que você vai saber, como é que eu né? vou saber? Ela assim, me falaram que foi o botox, mas você tem algum documento, você tem um prontuário, né? Não tenho. Aí ligou lá pra pessoa tal e foi escrito num papelzinho de caderno. Aí eu falei, não, isso não tá certo, entendeu? Então assim, a gente precisa saber o que como foi você injetado, vai tratar, né? Como é que eu vou tratar, né? É difícil. Então, é complicado. A pessoa precisa se informar bem aonde ela está indo, né? Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta, acho que mais complicada, Sim. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Eu comecei o nosso bate-papo lá atrás falando das imagens que a gente vê na internet, e não só na internet. Sim. Na televisão, a gente consegue ver bastante também, né? Vou dar um exemplo aqui. Sim. Todo reality show aí do Sim. início do ano que tem, você olha os rostos ali, estão bem parecidos, né? Todos assim, padronizados. Não só a parte da pele, mas como o sorriso, né? Os lábios e tudo mais. E é comum a gente observar isso também quando dá errado. Aí a pessoa posta, né? Aquele lábio enorme, exagerado. E aí eu queria entender até que ponto o paciente decide e até que ponto o médico tem que dizer não. Porque de repente é o sonho da pessoa ter aquela boca daquela atriz, ou ter isso, ou ter aquilo. Enfim, mas aquilo não é indicado para ela. O médico pode fazer, mesmo não sendo indicado? Até que ponto isso tem assim, que ser feito? Então, o médico, ele é a autoridade ali com relação à expertise, com relação às técnicas e efeitos e consequências daquele procedimento. Então, eu acho que é de dever do médico explicar para o paciente que aquilo não é adequado para ele. E eu vou falar por mim, né? Mas assim, eu não faço. Doutora, mas eu queria fazer. Falei, olha, até aqui eu posso chegar. Porque aqui não vai comprometer nem a sua saúde, nem a sua integridade, nem a sua aparência dentro assim, do que nós consideramos como natural, aceitável e para você. Essa é a forma como eu trabalho, né? Que não vai fugir das suas características. Até aqui eu faço. Depois daqui, eu não faço. E o médico tem o direito de falar, não, eu não vou fazer. Então, o médico deve fazer essa interferência. Deve fazer essa interferência, tá? Porque eu acredito assim, que nós temos o conhecimento, o paciente não tem. Mas ele tá iludido com um sonho. Exato. Ele não sabe que fazer uma injeção no nariz pode deixar ele cego, vamos por assim. Ele não sabe. Ele não pode mesmo? Pode, né? Se você pegar um vaso errado, pode. Né? Ele não sabe que se ele colocar muito ácido hialurônico nos lábios, ele pode ter um efeito de everter os lábios, que vai aparecer embaixo, se for colocado de forma errada, vai aparecer que ele tem 2 lábios, né? Ele não sabe os riscos que ele está correndo, ele não tem a menor ideia. Então é dever nosso, do profissional que vai aplicar, explicar tudo isso para ele. E eu acho que também é nosso dever dizer quando não, a partir daqui é prejudicial para você e não vamos fazer. Então, eu acho que cabe ao médico, sim, falar até que ponto ele pode ir
e até que ponto ele não vai poder ir porque ele vai comprometer a saúde do paciente. E claro que sempre é delicado, né? Porque você está mexendo com um sonho ali, de repente. E é delicado. Isso é difícil. Mas olha, eu vou falar para você, assim, eu sou bem tranquila, porque eu acho que o paciente, se ele está buscando, aí eu já abro a janela para outras coisas, entendeu? Se o paciente está buscando uma boca que é irreal para ele, que eu estou explicando como médica, que aquilo vai fazer mal, que não tá bom, e ele insiste em fazer, tem alguma coisa errada, entendeu? Então a gente até precisa falar sobre isso. Falar sobre essa necessidade de querer mudar e querer atingir um padrão que não é para ele. Até isso eu falo na consulta. Eu abordo isso também. E assim, a gente que veio mais ou menos aí, né, tem a mesma faixa etária. Agora eu vou até perguntar, não só para médica, mas para mulher também, que viu tudo isso. E ao longo do tempo foi entendendo que era ali na raiz que tem que ser, a raiz que tem que ser modificada para que a gente alcance uma aparência que a gente se sinta confortável. Exato. E tudo mais. Por que você acha que isso acontece até hoje, ainda com mais frequência, né? Tendo passado por isso, vendo suas filhas hoje passando. Conta pra mim, na sua opinião. Olha, eu acho, nossa, agora a gente vai lá no fundo, né? Mas assim, eu acho que tem um pouco da nossa cultura, né? Da cultura da aprovação externa. Então, assim, que linda que você tá, você fez alguma coisa legal, nossa, que bonita que você ficou, que lindo o seu cabelo. Gente, isso é normal, é natural, a gente foi criado assim, né? Eu tenho 41 anos. Então, assim, minha avó sempre fala, ai, que lindinha que você tá, que seu cabelo tá tão bonito. Elogiar a criança ali pela aparência dela, é muito comum isso. Então, hoje, com essa idade e estudando um pouco de psicologia ali, por causa das minhas filhas, eu entendo a diferença entre você elogiar as atitudes e elogiar a aparência, né? Então, acho que nós viemos de uma geração que recebeu muito esse estímulo da aparência, esse elogio pela aparência. Então, as mulheres da nossa idade têm isso muito forte nelas. As crianças que estão vindo agora, que a gente também vê com isso muito, muito assim, são filhas da nossa idade, né? Das mulheres da nossa idade que passaram a mesma coisa para elas. Tinham as mesmas referências, Exatamente. né? Então, assim, pra gente, pra esse ciclo ser quebrado, nós precisamos quebrar o ciclo, sair desse vício, né? Então, assim, eu fui estudar um pouco sobre isso, porque eu gosto, minha mãe é psicóloga, a minha cunhada ela é coach parental, tal. Então, assim, eu gosto dessa área. E daí eu fui estudar sobre psicologia infantil, sobre como a gente deve abordar, sobre comunicação não violenta. E aí eu fui entendendo como que a gente deve criar as meninas, né, para que elas, meninos e meninas, para que elas entendam que a aparência delas não deve defini-las, não são tão importantes assim. O que importa é que elas são. Então vem um pouco lá de trás, né, pelo menos na sua opinião, em relação ao machismo anterior, que tinha ali... A mulher a mulher, aquele objeto que tinha que atender né, as expectativas de beleza e de padrão. E isso se reflete até assim, hoje, né? Vão gostar de você se você estiver bonitinha, arrumadinha. Então, assim, não é exatamente isso. Então, a gente tem que mudar, quebrar um pouco esse conceito. É um trabalho difícil, assim, de formiguinha, mas eu acredito que seja isso. Mas eu acho que nesse contexto, eu acho até que as mulheres estão evoluindo. Eu também acho. Eu sinto, pelo menos eu vejo, assim, puxando lá de trás. Mas, em contrapartida, os homens estão também entrando nessa armadilha, né? Um exemplo disso, acho que foi até o que você disse no início do programa, que muitos meninos ainda jovens também preocupados, a mesma preocupação que as meninas tinham. Aí eu acho que já é uma outra coisa. Aí eu acho que é uma valorização do externo, do superficial. Né? E aquela questão, aquela necessidade de você estar incluída no meio que você escolheu. E aí todo mundo precisa ter as mesmas coisas, vestir as mesmas roupas, ter a mesma aparência. A gente vai cair, né, de novo naquela questão de todo mundo estar com o mesmo rosto. Exatamente, né? Entendeu? Então aí eu acho que e isso é batido de uma forma muito forte hoje na mídia, né? No apelo do Instagram, das redes sociais, dos grupos. Então, para você se sentir incluída, você tem que ter aquela boca, aquele sorriso, aquele rosto quadrado, senão você não é chique, elegante. Mas isso eu acho que é uma construção da nossa sociedade, assim. Daí atinge todos os grupos até hoje, né? Homens, crianças, mulheres, enfim. E é difícil a gente até tentar entender em que momento... Você sabe que às vezes eu fico fazendo essa reflexão. Sim. Em que momento que esses influenciadores entraram
e dominaram o mercado de uma tal forma que influenciou em todas as áreas. Em todas as idades. Todas as idades, em todas as áreas. Sim. E aí, inclusive na questão médica, né? Sim, como é o seu sim. caso, né? Não, e eu nem me excluo disso, não. Eu me incluo nesse bolo, porque todos nós estamos sujeitos à influência. Né? Então, assim, nós que estudamos, que, né, pensamos sobre esse assunto, ainda temos que fazer um exercício para não nos deixar levar, assim, por coisas que não estão de acordo com o que a gente acredita. Imagina quem não faz essa reflexão e está exposto a essa mídia o tempo todo, esse apelo o tempo todo pela marquinha do biquíni, ou pela boca grande, ou, sei lá, pelo corpo magro, né? Tá cada vez mais e mais. Porque eu acho que as pessoas estão muito superficiais, elas não estão se aprofundando ali nas informações. Entendeu? As relações também, né, doutora? Exato. Também se tornaram mais superficiais, Exato. né? E aí que vem essa busca desenfreada pelos procedimentos estéticos a qualquer custo. Não, mas eu quero fazer, não importa, eu me endivido, mas eu vou fazer. E não é só o dermatológico, né? A gente pode falar de cirurgia plástica também, por exemplo. Muito, né? O Brasil, ele é um país... que é um país que tem muita procura pela estética. Nós somos um país que mais consome, um dos países que mais consome estética no mundo, ficando atrás ali dos Estados Unidos apenas, né? Então, é sério, eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar e para entender por que essa busca tão desenfreada, né? Bom, a gente já deu umas dicas aqui para as crianças para fazerem. Eu vou pedir dicas agora para todo mundo, né? Para como a gente pode cuidar da pele, por exemplo, do cabelo. Já falou da água. A água, você vê que eu já tomei um monte de água aqui. Tá nós duas tomando água aqui. Pelo menos esse exemplo a gente tá dando de forma positiva. Sim. Mas assim, eu queria que você desse pra gente alguns exemplos do que pode ser feito em casa, de forma tranquila, sem comprometer a saúde, que vai cuidar né, da pele, inclusive lá de baixo, lá da raiz. Conta pra gente, né? Então. Bom, então eu sempre gosto de orientar o meu paciente, como eu falei, né, uma alimentação saudável e ingesta de água, isso é super importante. Mas para quem tá começando, que é assim, eu quero começar a me cuidar, eu tenho 30 anos, porque vai muito de acordo com a faixa etária, né? Então vamos lá, uma mulher de 30 anos. Gente, hidratação, a gente precisa hidratar a pele. Tá? E sempre buscar alguma coisa que vai fazer uma renovação celular. Então a gente chama de ácidos, né? Mas são produtos que vão ali aumentar a renovação das células para que a gente tenha realmente células novas o tempo todo na nossa pele, para que elas sejam células brilhantes, mais bonitas, que a pele fique mais brilhante, mais bonita, mais viçosa. Então, água, hidratação, a alimentação adequada. E buscar um bom hidratante que seja adequado para o seu tipo de pele. Um produto noturno, então ácido noturno, que consiga trabalhar essa forma de renovação celular, trabalhar a renovação celular de uma forma química. De manhã, gosto sempre de usar antioxidante, então vitamina C, resveratrol, né, que vem da uva. E aquele gelinho? Agora eu perguntei, porque eu já vi também. O gelinho, né? Mas qual gelinho? Colocar gelo no rosto, ou água gelada. Água gelada. É bom, não é? É bom, não, é ótimo, é bom, né? A gente faz tira aquele inchaço, mesmo é mito. Tira, faz uma vasoconstrição ali local, então a vasoconstrição acaba fazendo com que diminua o edema também. Então é bom, é sempre preferível você usar água fria, né, ou gelada, do que uma água muito quente no rosto. O problema é o banho gelado nesse inverno, não dá, né? Tá difícil. Tá difícil. Mas é melhor pra pele. Mas é melhor pra pele. Água muito quente não é bom nem pra pele, nem pro cabelo. Então, se puder, hidratação de manhã, antioxidante de manhã, hidratação à noite também, ácidos noturnos e água. E uma boa alimentação e exercício físico, gente. A gente não pode esquecer da atividade física em hipótese alguma. Então, a gente precisa treinar para também melhorar a saúde da pele. Mulherada dormir com maquiagem, bom? Jamais, né? Socorro, vamos limpar. Então, assim, não pode dormir de maquiagem. Ou você tira com sabonete, ou você tira com uma água micelar, um demaquilante e depois lava o rosto, porque não pode deixar essa substância lá. Mas a gente não deve dormir com maquiagem no rosto. Por quê? Porque a maquiagem obstrui os poros, a maquiagem, ela gruda poluição do dia ali naqueles produtos, e à noite é um momento que a gente já fica com a pele um pouco mais desidratada. Então você vai ter uma desidratação mais os químicos ali da maquiagem, da sujeira do dia. E isso acaba atrapalhando a microbiota da pele. E aí você pode ter acne, você pode ter aumento da oleosidade. Então a gente não deve nunca dormir de maquiagem. Então, cuidados básicos, vamos lembrar, é lavar com
água e sabão, rostinho, água e sabão, gente. exato. Hidratante. Comer bem. Isso. Dormir Tomar bem. água, dormir bem. Aí a gente vai lá atrás, né? Que não tem muito segredo, na segredo, verdade. E também não tem milagre, né? Não. É só fazer o bem feito todos os dias que dá tudo certo. Exatamente, fazer tudo direitinho, com uma orientação para um cuidado específico para você, para sua necessidade. Não ficar usando o produto que a gente viu aí na internet. E buscar a sua própria beleza, né? Exato, valorizar isso. Valorizar os seus traços, valorizar o que você tem de bonito, o que é bonito em você. Vamos lá que a gente vai melhorar isso daí, né? Então dá para tratar de uma forma natural, bonita e que fique bem de acordo com a sua própria personalidade. Acho que esse é o principal. Buscar a pele, o rosto de uma outra pessoa não é legal, né? Não, de jeito nenhum. Doutora, quem quiser te encontrar, conhecer um pouquinho mais, né, das suas informações, te conhecer, como é que faz? Bom, minha rede social é o Instagram, então é @doutora Patrícia Hidalgo. E lá eu conto um monte de coisa, falo de produtos, dou um monte de orientação, é bem legal. Obrigada pela participação, foi um adorei prazer. o bate-papo. Eu que agradeço. Deu para esclarecer bastante coisa. Sim. E eu acho que foi um puxãozinho de orelha para todo mundo que acaba se inspirando aí na internet. Eu acho que a gente pode ter inspirações, deve ter inspirações. Sim, com certeza. Mas essas inspirações têm que também entrar na nossa vida de forma bem pensada. Exatamente. E foi bem legal, achei que deu pra gente esclarecer falar bem. de vários assuntos. Vários assuntos e foi um puxão de orelha para todo Exato. mundo que acaba se baseando no que vê na internet. É sempre bom procurar um especialista. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, gente, esse foi o ValeCast Saúde e Bem-Estar, que tem o apoio da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. É isso. Espero vocês no próximo episódio também. Tchau, tchau.